Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2023. Vamos ao nosso devocional, Salmo 127, diz a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Este é um salmo então de Salomão, que nos fala efetivamente de como Deus deve ser o centro da nossa vida e de como nós devemos confiar em Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, porque tudo é dele, ele deve ser o centro da nossa vida. Nós, como filhos dele, devemos depender, e dependemos, na verdade, dependemos de Deus. A questão é que muitas vezes nós queremos agir como se não dependêssemos de Deus, como se não precisássemos de Deus. Esta é a forma com que os ímpios agem por natureza e em todas as áreas das suas vidas. E nós, irmãos, apesar de filhos de Deus, por vezes podemos tender a agir também desta forma em determinadas áreas da nossa vida. Mas é importante nós reconhecermos que se não for Deus a nos dar da sua graça, se não for Deus a abençoar os nossos projetos, ainda que nós nos esforcemos, ainda que nós tentemos por nós mesmos, não será possível, não teremos êxito. E ainda que tenhamos êxito em termos materiais, efetivamente em termos espirituais da nossa vida com Deus, nós não teremos êxito neste domínio. Nós vemos aqui que o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ainda que os habitantes de uma determinada casa, de um lar, que estamos a falar, portanto, da provisão de um lar, de uma casa, ainda que os seus habitantes procurem edificar a sua casa, educar também os seus filhos, cuidar, suprir todas as necessidades, se Deus não edificar, se Deus não estiver neste processo, o nosso esforço é vão. E este salmo traz esta realidade à nossa mente, ao nosso coração, que não basta nós nos esforçarmos com as nossas próprias forças, ainda que estejamos repletos da maior boa vontade possível, mas a nossa boa vontade não é suficiente, a nossa sabedoria não é suficiente, as nossas forças não são suficientes. Nós precisamos efetivamente de contar, de pedir a ajuda de Deus, de pedir a direção de Deus, de pedir a bênção do Senhor. E daí, irmãos, também a importância de nós diariamente orarmos pela nossa casa, pelos nossos familiares, por aqueles que habitam conosco, intercedermos por eles, pedir a bênção de Deus sobre cada um deles. Porventura, alguns de nós temos no nosso seio familiar pessoas que não temem ao Senhor. Daí então, irmãos, também é importante, é fundamental nós diante de Deus os entregarmos nas mãos do Senhor, nós clamarmos por estas pessoas, pedirmos a bênção de Deus sobre eles, e pedirmos de facto que Deus possa abençoar a nossa casa. Este assunto é certamente importantíssimo, irmãos, porque mexe com a vida de cada um de nós, é transversal, é uma questão que todos nós devemos colocá-la em prática, é uma questão em que todos nós devemos colocar a nossa atenção, devemos dar a devida importância, porque estamos a falar do nosso lar. Daí então ser necessário nós confiarmos em Deus e entregarmos tudo nas mãos de Deus, fazermos a nossa parte naturalmente. Aqui a palavra do Senhor não nos diz que nós não temos que fazer nada, não, pelo contrário, diz que nós temos que fazer, mas acima de todas as coisas, confiar no Senhor, que é Deus quem edifica a nossa casa, porque se Ele não edificar, em vão trabalham os que a edificam. Os irmãos, reparem aqui o termo, efetivamente, trabalham, aqui o verbo trabalham, eles poderão até trabalhar, cansar-se, esgotar os seus esforços, mas este esforço vai ser vão.
E é o que muitas vezes acontece, nós procuramos, na nossa sabedoria, resolver as questões, resolver problemas familiares, mas irmãos, que nós não nos esqueçamos que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, precisamos da graça do Senhor, precisamos da bênção do Senhor, precisamos da sabedoria de Deus. Então é um exercício constante de oração, é um exercício constante de dependência de Deus, em que pedimos a sua graça, a sua ajuda. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. As cidades naquela altura, nomeadamente no reino de Salomão, tinham que ter sentinelas, porque era constante o perigo de invasão por parte de um povo, de algum outro povo. Embora na época de Salomão tivesse sido uma época de paz, no entanto, era sempre bom haver sentinelas que ficavam numa torre alta, observando se via um movimento de algum exército aproximando-se da cidade. Este papel da sentinela era importantíssimo, porque era ele que dava o alerta para a cidade poder se preparar a fim de resistir a uma invasão. Se o sentinela não vigiasse, portanto, a cidade poderia ser apanhada desprevenida. Mas aqui o que a palavra do Senhor nos diz é que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Até mesmo a sentinela não terá o seu papel, não terá qualquer efeito se Deus não guardar a cidade. Ou seja, a nossa proteção depende de Deus. A nossa proteção não depende também da nossa sabedoria, não depende também de nós podermos habitar numa casa, por exemplo, com alarme, com guarda-costas que nos protejam. O ser humano pode ter todas essas coisas, mas se Deus não o guardar, em vão vigia a sentinela, em vão vigiam os guarda-costas. Até podemos ter um carro blindado, mas se Deus não nos guardar, tudo isto será vão, porque o ser humano está sujeito às coisas mais ínfimas que o podem destruir, como vimos nestes últimos anos, não é? Um vírus, que é algo que nós não conseguimos ver a olho nu, que infelizmente ceifou a vida de tanta gente. Portanto, irmãos, nós efetivamente somos pó, somos frágeis. Portanto, se Deus não nos guardar, em vão vigia a sentinela. Muitas vezes também, irmãos, e neste período de Covid, podemos observar pessoas muito rigorosas, muito escrupulosas na sua proteção contra o vírus. Mas, irmãos, nem mesmo isto também livrou muita gente de contrair o vírus. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus e nós não podemos perder isto de vista em momento algum. Nós naturalmente que temos que cumprir com as nossas responsabilidades, não nos devemos expor ao perigo, não nos vamos expor à contaminação de vírus, o que seria também tentar ao Senhor, não devemos fazer isto, mas por outro lado também não devemos pensar que somos nós com a nossa provisão, com a nossa proteção, com os nossos meios de proteção que hão de garantir a 100% que estaremos livres de qualquer mal. Nós precisamos de orar a cada dia e contar com a proteção de Deus. Nós precisamos de orar a cada dia e pedir que Deus nos guarde, a nós, aos nossos familiares. O versículo 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Será inútil levantar de madrugada, levantar-se cedíssimo para ir trabalhar e voltar tarde também do trabalho, isto com o objetivo de efetivamente comer o seu pão. Diz o texto de seguida: comer o pão que penosamente granjeaste, não é comer este pão que ganho com tanto esforço, com tanta dedicação. Tudo isto é inútil ao ser humano se Deus não prover, se Deus não enviar da sua provisão. E muitas vezes as pessoas caem precisamente neste erro de julgar que levantando-se cedíssimo, deitando-se tarde e por vezes até mesmo prejudicando desta forma a sua família. As pessoas agem desta forma pensando que assim conseguem garantir efetivamente o seu pão diariamente.
Mas, irmãos, tudo isto é inútil, tudo isto não serve de nada se nós não confiarmos em Deus, se nós não dependermos do Senhor. Porque aqui a palavra do Senhor nos diz que o Senhor dá este pão que os outros granjeiam, comem, o granjeando penosamente, lutando e trabalhando com muito cansaço, com muito desgaste, mas Deus dá este pão aos seus amados enquanto eles dormem, enquanto eles repousam, enquanto eles dormem confiando no Senhor. Deus lhes dá o sustento. Isto, irmãos, reparem, não é um incentivo, nenhuma orientação à letargia ou à preguiça ou a não trabalharmos. A Bíblia é clara neste sentido, noutros textos bíblicos, que nós não devemos ser preguiçosos nem relaxados, mas que temos que trabalhar, temos que nos esforçar. Mas aqui o que nos está a dizer é precisamente contra o oposto, que nós nestes dias vemos o exagero, não é? Porque há pessoas que vivem para trabalhar efetivamente e se esquecem de que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Podemos até portanto, esforçar-nos, fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, mas se não tivermos a bênção de Deus, de nada nos vale. Nós precisamos, irmãos, de ter o dia do Senhor. Há pessoas que, por causa do trabalho, porque precisam dizendo que precisam de subsistência para si, deixam a casa do Senhor, deixam os cultos, porque têm que trabalhar, porque têm que sustentar a família. Não é isto que está em causa, mas o que está em causa é nós deixarmos o Senhor e julgarmos que somos nós que tratamos e que providenciamos tudo da nossa vida e nos esquecemos que se Deus, que o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, porque Deus é aquele que nos sustenta e ainda estamos a dormir, já Deus está a providenciar o necessário para aqueles que confiam nele, porque é isto que este texto mesmo nos diz, não é? Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Eles dormem, descansam, porque precisam de descansar, e descansam porque confiam no Senhor, porque sabem que de Deus vem a sua provisão. Portanto, irmãos, que nós possamos descansar no Senhor, entregar tudo nas mãos dele, fazer naturalmente a nossa parte, cumprir as nossas responsabilidades. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Os filhos naturalmente são bênção de Deus para as nossas vidas, e que nós possamos dedicá-los ao Senhor também. Tudo é dele. Ele nos deu, que nós possamos entregar-lhes de volta os nossos filhos. Orar para que Deus os guarde, para que Deus os proteja e, de facto, para que Deus faça deles a sua vontade e faça neles o seu querer. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aqui então nos diz que são como flechas na mão do guerreiro os filhos da mocidade, dizendo com isto que os filhos são como armas que podem vir ao socorro dos seus pais, em auxílio dos seus pais, são auxílio, uma ajuda aos seus pais, um amparo aos seus pais, e que assim seja também com cada um de nós. Possamos então, acima de todas as coisas, meus irmãos, confiar em Deus e confiar que efetivamente, se Ele não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.